Mas beleza, por que tripulante é um bicho à parte, hein? Por que a gente precisa falar de finança para tripulante? Por que a finança para o tripulante não é a mesma pro funcionário público, pro professor, pro policial, pro engenheiro civil e tal? Qual que é a diferença desse negócio? A primeira que eu acho que é forte. Nosso salário é variável. Então, Demais, assim, né? o cara que ganha, que nem você deu esse baita monte de exemplo, você sabe quanto que você ganha, quanto que desconta e qual é o teu salário líquido todo mês. O tripulante não é assim. E o tripulante não é assim por diversos motivos, né? Então, se ele fica doente, é diferente o salário. Se ele voa menos, fica diferente o salário. Então, Saiu pra fazer um simulador de voo, ganha menos. Exato. Pronto. Então o cara às vezes é promovido e na época que ele tá sendo promovido, ele tá... Pô, e aí, como é que tá? Pô, meu, tô ganhando menos agora aqui, que saiu tudo o treinamento pra mim. Eu falei, pô, velho, você tá sendo promovido, calma. Exato. Mas ele já tá, não, mas eu vou ganhar menos. Por quê? O boleto da escola do filho tá chegando na promoção, né? O aluguel, a pressão do apartamento. Exato. Tá chegando. Exato. isso. Então a gente vê isso daí, a gente vai trocar ideia mais pra frente, falar sobre isso, sobre dívida, endividamento. Então, tipo, pô, o cara endividado, né? O cara que tem muita conta pra pagar, com salário variável, pô, a gente via isso, eu vi isso a vida inteira. O cara perdia um voo. Antigamente, na nossa empresa lá, eles não... Você ganhava o que voava. Não tinha negócio de escala publicada, não tinha isso. Então o cara perdia um voo noturno, você olhava pra ele e parecia que morreu alguém. Você roubou o dinheiro do cara. Exato. Exatamente. Ele falava, meu Deus do céu, eu perdi o Manaus. O que vai ser do Eu meu falava, salário? velho, eu brincava com os copilotos, falava, quando você vê alguém falando ali que perdeu o Manaus e o cara tá chateado, você pensa que a vida financeira do cara, imagina como é. Uma turbulência total. Porque se o cara tá ali por uma variação salarial, ele tá desse jeito, imagina Quando só. o cara dá uma dispensa médica e fica uma semana fora de voo pra se cuidar, ele recebe menos. É isso. Então ele sai Exato. gastando com remédio, ele sai... E se ele ganha X mil reais por mês, ficou uma semana sem voar, ele vai ganhar quase que 25% a menos, vai. Sim. É isso. E E se é- ele não se E planejou, tá né? gastando, e tá... Sim. Né? Então... Então, assim, Tem várias coisas. isso mexe muito, né? Mexe muito a parte Vai do renovar salário. um visto, um passaporte também que fica sem passaporte Ah, pra é? voar. Também, né? A Fica Karina sem. que voava internacional Eu voava era internacional, isso. tinha isso. Se ela ficar com o passaporte ali, engaçou agora aqui, deu problema Aí no eu vou consulado. Correio perdeu teu passaporte, Sem onde voar voltar com Também. visto. Fica Aí sem você, voar, ou fica em você casa. vai fazer só a América do Sul e não vai fazer Europa. Ai, meu Deus. É, desesperador. Sofrimento. Então, eu acho que isso impacta muito nas finanças do tripulante, Sim. nessas coisas. E tem um outro ponto aí também, né? Que eu acho assim, o tripulante, ele vai... Cara, o futuro não necessariamente vai replicar o passado, mas o que o passado nos diz é que se você é tripulante, você vai se ferrar com seu emprego em algum momento. Varig, VASP, Transbrasil, Nacional, BRA... Itapemirim. Itapemirim, que é mais importante? Quantos Tem exemplos, um né? monte. Todas as que estão voando hoje já Avianca. tiveram cortes em algum momento, Sim. né? A Avianca. pandemia também. Olha o exemplo né? da pandemia. É, Exemplo da a gente pandemia. teve um monte de amigo que tinha saído daqui do Brasil para ir voar fora. E na época da pandemia, você vê o cara que mudou com a família, mudou a vida totalmente gente- para fora, o cara voltar de Malicuia Eu pro vi Brasil, você colega- fala, meu Deus do Eu céu. vi colega ter o imóvel leiloado com ele dentro na pandemia. Ah, eu acredito. Sim. A gente viu Então- pessoas Sim. vendendo coisas, né? Se desfazendo das Não coisas. tá esperando um negócio Não tá desse, esperando, né? não. Ninguém Não tá espera um esperando. negócio desse. Foi a primeira vez que pega um negócio desse e ainda pega no mundo inteiro. Mas é aquilo. A gente tem... Eu tenho um exemplo de um cara muito próximo a mim, meu compadre de casamento. A gente era ala, Natan, entramos juntos, fomos promovidos juntos. E depois ele saiu e foi voar fora, no Areião. E na época, quando a gente foi mandado embora aqui... Ele já tinha filho, tudo, então ele falou, putz, pescado, eu preciso me movimentar aqui, porque eu não posso ficar esperando o próximo emprego. Então, na época, ele arrumou, ele empreendeu, um negócio de distribuição de água, ele comprou o carro lá e ele ia distribuir água. Eu falava, velho, é isso aí. Aí voltamos a voar. Falei, bom, agora acho que você aprendeu, não aprendeu, amigão? O que, pescada? Vamos poupar, né? Tá vendo? Nós demoramos 10 meses para voltar no emprego. Você tinha que ter uma reserva. Se você tivesse a danada da reserva de emergência de 12 meses, básico que a gente querido, você falou, tava né? em casa, de sunga, tomando sol, esperando chamar. Claro que você não ia saber que você ia chegar nesse momento, mas você teria reserva. Pô, olha a reserva, a diferença que faz. Bom, daí o que aconteceu? Ele voltou pra TAM, voou mais um monte de tempo, foi promovido, voou lá um tempão, e falou, bom, agora eu vou pro Areião. O que você vai fazer com o dinheiro? Não, vou deixar ele inteiro aqui, guarda ele pra mim aqui, administra ele pra mim, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho esse dinheiro aqui. E ele foi pra lá, viveu anos e anos, deu a pandemia, o que aconteceu, ele foi mandado embora. A hora que ele chegou no Brasil, a gente fez reunião. Ele é cliente nosso há muito tempo. Eu falei,
quer saber quanto que você vai gastar por mês? Eu vou gastar X mil reais por mês, mais ou menos, de fixo. Bom, você tem 9 anos e 7 meses para arrumar um emprego. Que tal? Porra, a situação é bem diferente daquela nossa em 2003, né? Que você saiu desesperado. Ele falou, tá vendo? Então, porque mudou uma chavinha na cabeça dele. Ele é um exemplo de pessoa que aprendeu quando passou por um momento difícil. Sim. Né? Que tem pessoas que aprendem e outras que não aprendem. Por que você que é especialista em finanças comportamentais, É. por que é que o cara perdeu o emprego na Varig, na VASP, na Transbrasil, em qualquer outra dessas que a gente citou, e chegou na pandemia sem reserva? Realmente sem dinheiro guardado, né? Sem investido, sem nada. A gente fala muito disso, né? Das questões comportamentais que influenciam nisso. Porque realmente é muito mais do que a técnica de cuidar do dinheiro. E sim o comportamental. E hoje a gente ouve tanto, né? Das pessoas falando assim, economiza um pedacinho do seu salário, gasta menos do que você ganha, né? Isso já tá na mídia, todo mundo sabe. E por que a pessoa não faz, né? Vou voltar, Danilo, vou voltar nesse exemplo desse cara, desse amigão nosso. Uma coisa que atrapalha. O que tá todo mundo fazendo? Na época, teve uma época que ele fez uma ligação para mim e falou, Pescada, o pessoal aqui no Areião tá todo mundo comprando casa. Lá. Só deixar claro, quem é da aviação sabe o que é Areião. Quem não sabe, nós estamos falando de voar no Oriente Médio. Isso, né? Oriente Médio. Tem muito emprego lá pra piloto e tal. Paga bem, paga em dólar, a galera vai pra lá, isso é... Aí ele falou assim pra mim, os caras vão falar. Aí ele falou assim pra mim, Pescada, você acha uma boa eu comprar uma casa por aqui? Eu falei, mas quanto que é a casa aí? Eu imagino que não deve ser barato. Não, o pessoal tá 2 milhões, 2 milhões e meio. Eu falei, ô louco, mas você já fez uma poupançona aí? Não, tô fazendo devagarinho, tem uma poupancinha aqui. Eu falei, mas... Não, a taxa de juros é barata, não sei o quê. Eu falei, irmão, sei lá, na minha singela opinião, eu acho que você tá dando um passo maior que a perna. Faz o que você quiser. Teu salário é maravilhoso hoje, você consegue pagar o financiamento, tá tudo beleza. O que aconteceu no final? Infelizmente, com a pandemia, quem comprou a casa e não tinha pago ela inteira, teve que vender por um preço muito mais barato, porque ele tinha tempo para sair do país. Não era assim, tipo, eu posso ficar aqui morando na minha casa. Não, você tem que sair do país. Eu tenho receio disso com os Estados Unidos, comprar uma casa lá. Pois é. Você não tem liberdade de entrar essa hora que você quiser. Como é que você vai mobilizar? E aí ele não fez isso. Graças a Deus ele nos ouviu e não fez isso. E quando isso aconteceu, ele voltou de lá com quem tinha que voltar, transferiu as coisas para cá e não passou por isso, porque os amigos que tinham comprado casa tiveram que vender. Na época, esses 2 milhões, estavam pagando 1,5 milhão na casa e o cara ainda tinha uma baita dívida para pagar, ou seja, teve gente que saiu sem nada ou ainda devendo coisa. Então, mas o que é o que eu quero falar? Todo mundo tá fazendo isso, sabe? Tipo, qual que é? O que todo mundo tá olhando? É o que eu tava falando, né? As questões comportamentais e culturais, né? A gente valoriza muito... A gente tá num país que valoriza muito as conquistas materiais. Então, eu acho que tem... Pouco da população aprende com o que a gente está falando. Tipo, os influenciadores estão sempre falando isso. Economize um pouquinho do seu salário. E por que a pessoa não faz, né? 20% consegue fazer. Aprende, olha um curso, aprende, vai e faz. E por que o resto não faz, né? Porque eu acho que a gente mantém essa cultura de valorizar isso e não sai da média. E aí, hoje eu vejo que eu tô com Pescada há 9 anos, e ele saiu desse padrão que é nos colocado desde quando lá você conheceu, de trás. Você falou, esse cara é doido, né? Tá falando Falou. Esse cara é lunático, Falou, ele é maluco, louco. né, A gente vai apresentar um pouquinho.